e agradeço ao convite que me fez a organização do evento nas pessoas do presidente Cláudio Lamáquia e do presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, professor Marcos Vinícius. O meu tema é ética no Estado de Direito e eu procurarei mostrar-lhes uma certa anteposição entre a ética no Estado de Direito e a ética no Estado polícia que estamos, ao meu ver, vivendo hoje em nosso país. A minha proposição é demonstrar que a ética no Estado de Direito prioriza os direitos fundamentais e a separação de poderes, o regime de liberdades, fundando-se numa razão constitucionalista. E a segunda, a ética do Estado polícia, prioriza o braço forte do Estado em sua ação punitiva, com flexibilização, descuido ou desprezo aos direitos fundamentais e às garantias legais. Elege os seus inimigos e se baseia em razões moralistas contra a Constituição. Então, digo-lhes, colegas, advogados e advogadas do Brasil, estamos vivendo em nosso país situações trágicas e indesejáveis para uma democracia que quer permanecer e prosperar. Para um Estado de Direito que parecia prometer o império do direito, um Estado de direitos fundamentais, que parecia que observaria o princípio da justa medida, que garantiria o princípio da legalidade da administração, que responderia pelos seus atos, que garantiria a via judiciária e daria segurança e confiança às pessoas. Na Constituição de 88, foram positivadas novas bases normativas de nosso Estado de Direito. Renovamos e fortalecemos as promessas constitucionais de divisão e limitação dos poderes. Estabelecemos nova configuração constitucional dos direitos fundamentais, fossem eles direitos de defesa ou direitos prestacionais, vinculantes de autoridades públicas ou particulares, direitos individuais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Todavia, passados 29 anos de vigência da Carta da Primavera de 88, estamos experimentando um ciclo que beira a retrocessos e nos remete às práticas investigativas medievais. Isso nos dá prova os inúmeros arbítrios policiais, ministeriais e judiciais que estão a emergir no cenário político e forense da atualidade, embalados todos pela ética do Estado polícia. Esses arbítrios são práticas aplaudidas, difundidas, apoiadas e incentivadas por uma mídia sem responsabilidade e sem chance de produzir reflexões públicas fundadas e sérias, plurais, dialéticas e em contraditório. Todos os dias, os jornais noticiam prisões provisórias ou preventivas de pessoas no âmbito de meros inquéritos policiais. Delações premiadas depois de longas prisões cautelares, realizadas mesmo para produzirem auto- e heteroincriminações. Conduções coercitivas de investigados ou testemunhas que nunca foram instadas a depor. Inquéritos que se eternizam, que duram anos, impondo restrições de liberdade ambulatória, da liberdade patrimonial e da dignidade dos investigados. Medidas cautelares de todos os matizes, de todas as formas, sem lógica razoável a presidi-las, a não ser a ótica punitivista, moralista e escorçante dos direitos e garantias legais. Com isso tudo, estamos a testemunhar cotidianamente a banalização da liberdade em favor de um jacobinismo penal que por vezes confunde em mesmo polo o acusador, o investigador e o juiz como órgãos integrantes da mesma força-tarefa. Vide fenômeno Lava Jato. É a ética do Estado polícia se sobrepondo à ética do Estado de Direito. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, quando o promotor, o delegado e o juiz estão do mesmo lado, o cidadão que se cuide. E os tempos presentes, na sua crônica jurídica, têm demonstrado o aumento crescente, embora ainda não dominante, ainda não hegemônico, dessa associação espúria entre polícia, acusação e juiz. Em nome de uma cultura punitivista, de uma crença crescente de que é melhor punir mesmo os inocentes do que deixar salvar-se um culpado, estamos a atemorizar as pessoas, a destroçar vidas e currículos, dignidades e corpos. E pior, estamos a corromper as estruturas legais e constitucionais do Estado de Direito e de seu sistema de direitos fundamentais, especialmente o aparato
que dá suporte jurídico e cultural ao devido processo legal, notadamente ao devido processo legal criminal, ao devido processo legal eleitoral e ao devido processo legal de improbidades. A sede de justiçamento e vingança da opinião pública insuflada é maior que a busca da justiça racional, fundada na lei e nas provas em contraditório. Estamos sendo carcomidos por uma onda salvacionista e moralista que, no objetivo de purificar as instituições e as suas práticas, está, em verdade, a corrompê-las, em nome do politicamente correto, do moralmente apetecível, olvidando, toldando ou obscurecendo o juridicamente correto e o constitucionalmente sustentável. É a ética do Estado de Direito sendo substituída pela ética do Estado-polícia. Esta ética pode ser descrita em paráfrase que aqui faço de Eduardo Seabra Fagundes, saudoso presidente de nossa corporação, que em 1977, em um belíssimo discurso no Instituto dos Advogados Brasileiros, fazendo crítica à doutrina de segurança nacional, que para a ordem militar então vigente, tudo justificava-se, os fins, os meios, dizia o professor Eduardo Fagundes, e aqui adaptando ao caso presente. Impondo-se como defensores de um valor supremo, segurança nacional e hoje moralidade administrativa, o combate à corrupção, não admitem qualquer limitação aos seus atos, considerando-se plenamente justificados, mesmo quando violam os direitos fundamentais da pessoa humana. Fecho aspas. Devemos ter em conta que mesmo os níveis de liberdade e democraticidade já alcançados em 1988 não podem mais ser mantidos se preponderar doravante essas práticas. Precisamos cuidar para não retrocedermos em civilidade e respeito à força normativa e à efetividade do texto constitucional, no que toca a rigidez e respeito ao nosso sistema de garantias legais e fundamentais, pois o movimento da lei e da ordem, da defesa social, que cultiva o direito penal do inimigo, o direito eleitoral do candidato inimigo, o direito administrativo do administrador inimigo, precisa de nossa reflexão séria para que retrocessos como os apontados não se estabeleçam e ou permaneçam entre nós com a banalidade que temos testemunhado. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. O povo que não valoriza e não conhece suas conquistas históricas está fadado a perdê-las ou a vê-las definhar, pouco a pouco, pela apatia dos homens de bem ou de letras, ou pelo silêncio dos que ouvem e sabem, mas nada dizem e nada fazem. E nesse contexto de reflexão crítica, é preciso dizer que a democracia não é a vacina definitiva contra a volta da ditadura, nem imunidade inexpugnável contra o totalitarismo. E ditaduras e totalitarismos não morrem totalmente porque delas ou de suas cinzas emergiram democracias. Ideias e práticas democráticas assombram ditaduras. Lembremos dos tsunamis políticos no Oriente Médio desde 2013. E ideias e práticas totalitárias ou ditatoriais convivem cotidianamente no seio das democracias com muito mais facilidade e sutileza. Lembremos Estados Unidos e caça ao terror, Brasil, moralidade pública superior à Constituição e seu regime de liberdades. E vide a ascensão de um candidato que está em segundo lugar nas pesquisas do país, que tem um discurso extremamente, eu diria, para ser bondoso, neofascista. Muitas vezes essas ideias são discursos, essas ideias são ilusoriamente vendidas como democráticas e compradas iludidamente como tais por amplos setores da sociedade civil, imprensa, representações de classe, movimentos sociais, partidos políticos, tribunais e outros setores da sociedade civil e do Estado. No Brasil, senhores, colegas advogados e advogadas, não podemos deixar que tais ideias tenham vida fácil perante o tribunal da razão e da ciência. É preciso defendermos a ética do Estado de Direito, que se funda nas conquistas e crenças do constitucionalismo democrático. Tem ocorrido, do primeiro grau de jurisdição à Suprema Corte Brasileira, um forte embate nos temas candentes ligados ao direito penal, ao direito eleitoral, ao direito sancionador do direito administrativo. Um embate entre magistrados que eu chamaria de magistrados moralistas e magistrados constitucionalistas.
Os moralistas seriam aqueles magistrados que, olhando para a nossa Constituição e para a cena política brasileira, encontram no princípio da moralidade administrativa, no princípio da probidade, na ideia de persecução penal como supremo combate à corrupção, o maior valor a ser perseguido em quaisquer de seus julgamentos. Para esses juízes, tais ideias, somadas ao cânone da proporcionalidade entre bens em conflitos, ou seja, direitos individuais versus moralidade, garantias legais versus combate à corrupção. Para esses magistrados, essa situação são os principais critérios que devem balizar toda a produção das leis, especialmente leis penais, materiais e processuais, notadamente a exegese late larga sobre tais normas do direito punitivo. Os raciocínios moralistas dos magistrados e dos operadores de direito em geral, promotores e mesmo colegas advogados, partem de particularidades para chegar a generalizações nada animadoras. Se alguns são tão vis e indignos, é preciso todos cuidarem de todos, pois muito mais o serão. É a ética da desconfiança policialesca. A presunção reinante é a da desconfiança do agente público, do cidadão comum investigado, entre outras violações, a presunção de boa-fé ou de inocência, ou a presunção da legalidade dos atos administrativos. Os juízes constitucionalistas, por sua vez, são aqueles que veem na Constituição um limite ao exercício arbitrário de poderes públicos ou privados. Para esses magistrados, a Constituição tem um sistema de direitos fundamentais que deve ser observado na feitura de leis, sem qualquer exceção para as leis penais ou suas interpretações e aplicações aos casos da vida. A vontade de Constituição é o fiel da balança a regrar a vontade popular, a vontade do legislador e a vontade judicial. Para esses magistrados, entre os direitos fundamentais respeitáveis em qualquer produção do legislativo ou do judiciário está a segurança jurídica, a não retroatividade das leis, a presunção de inocência, a razoabilidade da ação legislativa punitiva, o respeito à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Esses juízes constitucionalistas se sustentam na razão jurídico-constitucional para ditarem seus comportamentos e suas decisões judiciais. Para eles, uma Constituição é importante também para as minorias e para conter a fúria e a paixão das maiorias, que em dados momentos históricos podem, sem freios constitucionais, desencadear involuções ao argumento de estatuírem progressos. Pois há épocas, senhores, há épocas em que o ânimo de fazer justiça pode levar a intoleráveis injustiças, como são os justiçamentos passionais e homicidas, e algumas assodadas e levianas prisões cautelares da atualidade. Exposições midiáticas de simples investigados, sendo tomados como culpados antes de qualquer indiciamento ou denunciação, ou mesmo condenações. Para esses juízes constitucionalistas, a Constituição assegura o critério de julgamento em grandes causas públicas da história da nação. É o mastro de Ulisses diante do canto atraente e destrutivo das sereias. Esses homens de toga, esses juízes constitucionalistas, julgam para a história e não para o momento. Eles plantam carvalhos para o amanhã e não couves para as próximas semanas, como diria Rui Barbosa. Estão mais interessados esses juízes constitucionalistas em cumprir seus deveres com independência e vigor do que ficarem bem perante uma opinião pública sem opinião e sem chance de reflexão séria e fundada. Estão a defender esses juízes e os operadores do direito da vertente constitucionalista, com seus comportamentos, a ética do Estado de Direito. Esta ética se estriba sobre valores que devem animar a atuação dos operadores do direito em uma democracia livre, plural e efetiva. A noção de moralidade pública, utilizada em alguns dos discursos judiciais e midiáticos da atualidade brasileira, apesar da diferença de tempo, lugar e regime, professor Odete, parece ser a mesma que justificou o Holocausto nazista, a prisão de Oscar Wilde, a discriminação racial que aprisionou Nelson Mandela e matou Luther King, alimentou a fúria do macartismo nos Estados Unidos e justificou atos de força e de exclusão política na era de Floriano Peixoto, Getúlio Vargas e o triunvirato militar pós-64. E essa mesma moralidade, senhores, precipitou o triste fim do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina,
Reitor Luiz Carlos Cancelia de Olivo, meu confrade de Academia Catarinense de Letras Jurídicas, homem justo e afável, de alto senso de dever público, querido e estimado por todos que o conheciam. Justificou a morte deste reitor, esses discursos e muitas outras arbitrariedades policiais, ministeriais e judiciais registradas na crônica atual. Digo-lhes, senhores, as sirenes do Estado de Direito soam e nos dizem que nesses temas de liberdades constitucionais, que são as liberdades de todos, independe, para ter eficácia e ganhar vida, de quem ocasionalmente esteja sob o palio protetivo dessas franquias legais. Essas liberdades, como o sol que nos ilumina, são para todos sob uma Constituição democrática. Tenho constatado, quanto ao tema das liberdades e de suas garantias processuais e materiais, certo permissivismo judicial, um relativismo hermenêutico pernicioso em nome de correções morais, em nome de recortes moralistas feitos por juízes, promotores e mesmo advogados, que procuram, manuseando princípios, estándares, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, corrigir pretensas falhas do legislador e atender ao clamor das ruas. Estas posturas dão vida a antigas práticas autoritárias, neofascistas, contrárias à ambiência democrática e ao regime de direitos e liberdades constitucionalmente posto. Nesse mesmo clima, que assume ares antidemocráticos, tenho visto juízes serem criticados por cumprirem seus deveres constitucionais de proteger essas liberdades asseguradas na Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos. Vejam, lembro os senhores a recente diatribe entre dois ministros da Suprema Corte brasileira, em que um acusava o outro de ter decidido em prol da liberdade de acusados ou sentenciados. Como já disse o ministro Asfor Rocha, ex-presidente do STJ, se no passado o juiz corajoso era o que condenava, no presente, corajoso é o que absolve ou liberta, ou deixa de atender requerimento policial ou ministerial porque estão sem fundamento legal, sem fundamento em base indiciária fática procedente. Com tudo isso, enfatizo, colegas advogados, as sirenes do Estado de Direito estão soando o alerta há algum tempo. A morte do reitor Cancelia e outros fatos que estamos a ver, mas especialmente a trágica morte dele, é um ponto. Mas, mesmo com este alerta, a comunidade jurídica ainda transita tranquila pelo convés, enquanto o Titanic da constitucionalidade está a afundar, após ter se chocado contra o iceberg do arbítrio e da banalização dos direitos e garantias fundamentais. A comunidade jurídica, que tem o papel de consciência jurídica da nação, não pode se calar diante de atos desta natureza. A Ordem dos Advogados deve permanecer atuante e constante vigília cívica, em constante vigília cívica. Precisamos lembrar que para trás de retrocessos e abusos que devem ser debelados, refletidos, não temos os problemas do passado ou de outros países. Não se justificaria o que estamos a viver hoje. Por quê? Pois não dispomos no Brasil de grupos paramilitares que tentam sublevar-se contra a governança civil. Não temos grupos extremistas que queiram instituir a supremacia racial ou separatismo ao modo do grupo terrorista ETA em Espanha, por exemplo. Não temos insurgência militar nos quartéis, como mostra a nossa história republicana. Não temos um ditador à frente dos negócios de Estado, como na Venezuela, de Chávez ou Maduro. O que temos, senhores, o que temos é o silêncio da comunidade jurídica, a passividade de alguns setores do judiciário em cumprir seu papel de terceiro imparcial e guardião da ordem democrática, notadamente no que toca aos direitos e garantias individuais, sobretudo as penais. O que temos é uma mídia que fatura sob a desgraça e o opróbrio do justiçamento sumário inapelável de meros investigados. Temos uma disputa entre poderes, colegas advogados, que colocam em campo de batalha, de um lado, os sem mandato e de outro, os com mandato popular. Temos uma demonização crescente das instituições democráticas por quem tem a missão de defender o regime democrático e seus consectários. Marginalizamos candidaturas, infantilizamos eleitores com uma legislação eleitoral intervencionista e moralista. Devemos persistir e lutar e não olvidar as lições do alerta dado com a morte do reitor da UFSC, nessa esgrima em defesa da legalidade democrática.
A morte do reitor Cancelia não pode ter sido em vão. Ele pode, e era um grande administrativista, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina de Direito Administrativo, ela pode nos ajudar a refletir sobre a diferença entre as duas éticas, a do Estado de Direito e da Estado de Polícia. E, para finalizar, para trazer luz sobre a ética do Estado de Direito, podemos tomar as lições do professor Lorival Villanova, professor da Universidade de Recife, em texto escrito há 40 anos, antes que se pugnava pela volta do Estado de Direito no país. Dizia o professor Lorival Villanova, em reunião dos Institutos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, dizia ele: nisso reside a norma de pensamento e de ação de todo jurista. O Estado buscar o Estado de Direito não somente agora, mas sempre, perseguindo-o como fim, com todas as suas intrínsecas consequências, e através dos juristas e de entes institucionalizados assim, como este dos advogados brasileiros, que a nação toma consciência de si mesma. São órgãos dizia o professor Lorival, que a OAB e o IAB são órgãos da autoconsciência jurídica do país. E ainda dizia o professor Villanova, se referindo à nossa classe. A nossa classe como a representação da institucionalização da inteligência responsável. E nos atribuía, enquanto corporação de classe, o papel de órgão da cultura jurídica, ocupando-se com ideias, ideais, com doutrinas, com teses, princípios, que, sem perder no seu teor de saber científico, prolongam-se como instrumento de ação. Para finalizar, digo-lhes, o que dissemos pode revelar a dimensão de uma escolha que a todos cabe nos fazer. Ou ficamos com a ética do Estado de Direito, ou toleramos, e engoliremos e sofreremos com a ética do Estado de Polícia. Que a comunidade jurídica nacional, cujo protagonismo cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, lute e vença em prol da ética do Estado de Direito que aqui propugnamos. Muito obrigado.